Então, irmãos, dando continuidade ao nosso estudo aqui do livro do John Piper, o audiobook, aliás, né? Coronavírus e Cristo. Então, nós vamos falar hoje do capítulo 4, que Deus é soberano sobre tudo. Então, é a sequência aqui, né? Alguns irmãos já compartilharam outras mensagens, então, dando continuidade, vamos falar especificamente sobre a soberania de Deus. Né? E o que é a soberania de Deus? Em Isaías 46, do verso 9 ao verso 10, nós vemos aqui um pouco sobre o que vem a ser a soberania de Deus, né? Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. E em Jó capítulo 42, verso 2, né, o próprio anúncio de Jó dizendo, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então são dois trechos aqui da palavra que fala a respeito da soberania de Deus. E soberania tem a ver com o governo, o poder absoluto. Então aqui nós vemos que Deus, ele não é frustrado nos seus planos. Tudo, ele pode todas as coisas, não há impossíveis para Deus, né? E aqui o próprio Deus dizendo, né, através do profeta Isaías, que ele é o único Deus verdadeiro, e ele anuncia as coisas que vão acontecer, não porque ele anteviu ao que ia acontecer, mas porque ele próprio escreveu a história, ele é o Deus da história. Então ele sabe dos acontecimentos porque foi ele que definiu todas as coisas. Então Deus não é pego de surpresa. O conselho de Deus, a vontade de Deus, ela é feita. Ele vai fazer toda a sua vontade. Então esse é o conceito de soberania que a palavra de Deus fala. Então um dos atributos de Deus é a soberania. Deus, ele é o todo-poderoso. Então aqui nós vemos que a própria escritura fala que Deus é o Senhor soberano. E é uma das dificuldades que nós temos no meio evangélico, inclusive, entender o que é essa soberania de Deus. Então vamos dar aqui sequência, mas precisamos entender à luz das escrituras, né? Quem é Deus? O que é a soberania de Deus? Então, aqui no texto de Ruth, então vamos falar um pouquinho aqui usando esse exemplo, né? Noemi, ela é a sogra de Ruth, aliás, perdeu o marido e os dois filhos. Então, no trecho de Ruth, capítulo 1, verso 20 a 21, diz: Porém, ela lhes dizia: Não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Então a história de Noemi está no livro de Ruth, ela é sogra, foi sogra de Ruth, e a história dela foi de muita tristeza. O início do livro fala sobre as dificuldades que. Deixa eu só colocar, tem mais pessoas aqui entrando. Então, teve. Bom, acho que todos aqui estavam na sala de espera, já entraram, né? Então, voltando aqui. Então, a história de Ruth, ela explica um pouco sobre a soberania de Deus, porque aqui a própria Noemi, que é sogra de Ruth, a história de Ruth, ela começa falando sobre a situação. Eles estavam passando por dificuldades, por fome, houve a morte do seu marido, então a viúva Noemi depois perde seus filhos. Então, aqui ela mesma, né, lamentando-se, né, ela diz que não queria mais chamar Noemi, porque para os judeus o nome tinha um significado muito especial. Ela pediu para se chamar Mara, porque ela entendeu que o próprio Deus estava pesando a mão sobre a vida dela. Então ela dizia que ela não estava fazendo uma reclamação, ela estava constatando um fato na vida dela, né? Ela estava dizendo que o Senhor, Deus, né, afligiu a vida dela. Então, diferentemente de muitas outras
pessoas falam, ah, não, coisas ruins estão acontecendo porque é o diabo, ou qualquer coisa desse tipo, mas não. A consciência de Noemi era de que o próprio Deus estava agindo, da mesma forma que Jó, também em momento de sofrimento, tinha plena consciência de que Deus estava agindo. Então, o Todo-Poderoso me deu amargura, o Todo-Poderoso me afligiu. Então, ela não está aqui pecando no sentido de reclamar, ela está constatando um fato, uma tristeza na vida dela. Mas a soberania de Deus conduziu esse sofrimento para um propósito supremo. Então, nós que temos o texto todo do livro, nós sabemos como foi o caminhar dessa história. Então, aqui em Ruth, capítulo 4, versos 14 a 17, diz: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome dizendo: Nasceu um filho para Noemi. E o chamaram de Obed. E este veio a ser o pai de Jessé e o pai de Davi. Então, a história de Ruth, ela fala muito sobre a soberania de Deus em meio a aflições. Então, todo o caminhar da história é para que houvesse o que um cumprimento num propósito muito maior de Deus, não só na vida de Noemi, na vida de Ruth, na vida de Boaz, mas algo que apontava para o cumprimento da palavra de Deus lá para Abraão, lá ou muito antes, no próprio Jardim do Éden, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça de Satanás viria da linhagem real, a linhagem de Davi, e como ele viria? Através desse plano maravilhoso que Deus usa, de que por meio de aflições, de tristezas, de lutas, Noemi, sendo viúva, perdendo seus filhos, numa situação de miséria, uma dificuldade tão grande, e ela dizendo: Deus, o Senhor está me afligindo. E aí nós vemos o que? O resgatador, Boaz, então eles voltam para sua terra, e aí toda aquela toda a bela história de amor de Boaz com Ruth e como Noemi é abençoada com o neto. E esse neto viria a ser o quê? O bisavô, né, de Davi. Então nós vemos que a história ela é governada por Deus. Então, mesmo Noemi, mesmo Ruth e Boaz, sem saber exatamente o que estava acontecendo, eles foram vivenciando na confiança de Deus, até que no final da história a gente vê aqui o registro que nós entendemos que foi o cumprimento da promessa de Deus, que viria não só Boaz como a figura do resgatador, mas o próprio Senhor Jesus Cristo, que veio da linhagem de Davi, a linhagem real, e veio então da Ruth, que era moabita, então Deus coloca ela no plano, do plano para a vinda do Salvador. Então a Ruth, ela tem a Ruth, então, ela faz parte, ela crê no Deus de Noemi. Por isso que ela cuida de Noemi, ela continua com Noemi e ela é abençoada e nos abençoa. Por meio do quê? Por meio de sofrimento, por uma história que começa triste, começa com talvez muitas pessoas pensando: cadê Deus? E a gente percebe aqui como Deus foi maravilhoso na vida deles e isso cumpriu um plano muito maior do que essa família, mas toda a família de Deus, né? Então, aqui dando sequência, próximo slide aqui, eu fiz um desenho aqui com relação à dificuldade que as pessoas têm, principalmente no meio evangélico, de lidar com o atributo da soberania de Deus, né, com relação ao problema do mal. No capítulo 4 do audiobook, do audiolivro do John Piper, ele fala um pouco da providência agridoce de Deus, né, e comenta a respeito de como que Deus ele vai agindo e muitas pessoas criam uma lógica, porque tentam entender Deus numa lógica própria, dizendo que a soberania de Deus ela é contra ao problema do mal. Porque o que acontece aqui? Né? Existe aqui um pensamento. Eu confesso que até antes de ser crente, né, eu tinha essa ideia, né? Muitas pessoas pensam da seguinte forma: Deus existe?
Aí a gente pensa assim, muitos falam não, Deus não existe, né? Só que no Salmo 14, verso 1 diz, né? Diz o insensato no seu coração, não há Deus. E a gente sabe que Deus existe, os atributos invisíveis de Deus, bem como seu eterno poder, se vê pela a criação de Deus. Então, de fato, só o insensato mesmo consegue enxergar o mundo dizendo que não existe um Deus, que existe o fatalismo, o acaso, né, esse tipo de visão de mundo, né? Mas no caso aqui, Deus existe? Então, Deus existe, sim, isso é plausível, até para os, né, até Tiago fala, né, você crê em Deus, até o demônio crê. Então, isso não é grande mérito, né, crer que existe um Deus. Deus existe? Sim. Então, vamos seguir nesse fluxo, sim. Aí vem outra situação. Se Deus existe, como que ele é? Ele é bom? Alguns falam, não, Deus não é bom. Por quê? Porque olha o mal que existe no mundo. Deus é mau. Olha só, Deus até existe, mas olha como ele é um Deus mau. Muitas pessoas pensam dessa forma. Só que esse aqui não é o Deus das Escrituras. Porque a palavra de Deus afirma que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então aqui essa resposta é errada, certo? Então vamos seguir para o caminho certo. Deus existe? Sim. Ele é bom? Sim. Aí vem a pergunta que a gente está carregando. Então, por que existe o mal? Por que existe o mal? Aí alguns respondem, e esse é o ponto-chave aqui, no meio evangélico. Muitos respondem, sim, Deus existe, Deus é bom. Mas aí como que eles buscam explicar a existência do mal? Muitos respondem da seguinte forma: Deus ele fica triste com o mal, ele chora conosco. Então o mal ele existe porque o ser humano é pecador e toma decisões erradas, e Deus fica olhando e fica tão triste, fica torcendo para a gente fazer as coisas certas, mas Deus se frustra, né? Então a conclusão que se chega nessa definição é que existe Deus, ele é bom, mas ele é o quê? Ele é fraco. Por quê? Porque ele é um espectador. Ele não é soberano, ele apenas se entristece, porque ele é muito bom, mas ele não consegue ajudar a gente. Então a gente não tem quem a recorrer, né? Basicamente, essa é a implicação de quem pensa dessa forma. Se Deus, ele é bom, mas ele não pode agir, ele só fica triste com a gente, então, por que orar? Para que a gente clamar a Deus, né? Se esse Deus, ele é tão fraquinho, mas esse Deus não é o Deus das Escrituras. E o que a Escritura revela sobre Deus? A Escritura revela o atributo de Deus é que Deus é santo, Deus é justo, Deus é bondoso, Deus é amor e Deus é poderoso, Deus é soberano. A gente acabou de ler que Deus ele faz tudo o que é, ele cumpre toda a sua vontade, todo o seu querer. Ele sabe do futuro porque ele escreveu a história de toda a nossa existência. Então Deus é o criador e ele é o provedor de todas as coisas, ele governa. Esse é o Deus das Escrituras, o Deus revelado. E aí a gente fica com a situação. Então por que existe o mal? Por enquanto, vamos pensar aqui, Isaías 55:9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês, diz o Senhor. Então Deus, pela boca de Isaías, está dizendo o seguinte: os meus pensamentos são muito mais elevados, os meus caminhos são muito superiores ao do ser humano. Então, a nossa dificuldade de entender não pode nos colocar na situação de sermos juízes de Deus e de colocarmos Deus contra a parede e dizer: Deus, cadê o Senhor durante essa situação? Do coronavírus, por que isso está acontecendo? Então muitos vão se posicionar, não, isso é do diabo, ou então, não, isso daí é do ser humano, isso é da China que liberou esse vírus, e todas as teorias possíveis. Mas as escrituras falam que Deus, ele é soberano, e que ele tem os seus propósitos. Nós vimos na vida de Ruth e na vida de Noemi, e tantas outras histórias. Então nós sabemos que Deus é soberano. E o fato de não entendermos não nos dá o direito de colocarmos Deus, né, no banco dos réus e tentar usar a nossa lógica para entender os planos insondáveis de Deus. Deus o que nos fez, onde se viu o vaso discutir com o oleiro. Então esse é o ponto que nós temos que responder.
biblicamente para não cairmos em nenhuma dessas ciladas, né? Então, dando sequência aqui no próximo slide, nem todos pensam dessa forma, por isso que eu coloquei esse ponto. Nós temos aqui o pastor Ricardo Gondim, que colocou no Twitter, colocou no seu é uma informação pública, né? Ele tem um site e ele coloca, tem um artigo dele dizendo Deus não está no comando, né? Então não é todas as pessoas do meio evangélico que acreditam na soberania de Deus. Então vamos ver a opinião do pastor Ricardo Gondi aqui contra a providência de Deus. Ele diz o seguinte, né? No Twitter de abril desse ano: enviaram para minha mulher um texto de um tal de John Piper, que é o autor, né, que a gente está estudando, calvinista dos Estados Unidos. Ele diz que Deus mandou o Covid, está no controle e sabe o que faz. Portanto, todas as mortes são uma bênção enviada pelo Senhor. Esse Deus é meu demônio. Então, olha só, né, um pastor evangélico, a visão dele sobre a soberania de Deus. Ele é contra a providência de Deus, ele é contra a soberania de Deus. Para ele segue a lógica de que Deus é bom, mas Deus não é poderoso, Deus não é soberano. Então Deus dá triste, Deus é um espectador, ele senta e fica olhando os homens se matando, as coisas acontecendo, e ele se entristece. Então essa é a visão dele e de muitos outros, né? Que nós temos que tomar muito cuidado, porque olha só, ele acaba influenciando a mente de muitas pessoas, que aí cai no erro que nós falamos, né? Pelo fato de nós não entendermos a complexidade da soberania de Deus e da existência do mal, né, que muitas vezes acaba na nossa mente limitada, achando que isso é algo inconcebível. Então, muitas pessoas, para não colocar Deus como mal, tiram o poder de Deus. Então, essa é uma das tentativas de lidar com isso, que não é bíblica, né? Então, esse que é o ponto importante, né? Essa pessoa, ela tem o direito de se expressar, assim como nós estamos tendo. Mas veja, ele está indo totalmente contra as escrituras. Então, por isso que nós, como estudantes da palavra de Deus, nós devemos saber como que Deus se revelou sobre o seu caráter, seus atributos, e não basear na nossa subjetividade, na forma que eu vejo o mundo, mas sim como a palavra de Deus declara. A palavra de Deus é a verdade, é a expressão exata da vontade de Deus, do conhecimento que Deus quis passar para nós com relação a Ele mesmo. Então, olha só, para esses casos, né, temos que tomar cuidado aqui e lembrar as palavras de Paulo em 2 Timóteo. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, poder, foge também destes, né? Então, muitas pessoas com uma ideia de piedade, né, nega o poder de Deus. Então, parece que ele está sendo uma pessoa sensível. E o próprio John Piper, no capítulo 4 do livro dele, ele fala: vamos tomar cuidado com essa visão sentimentalista de Deus, né? A Bíblia é categórica, Deus é soberano, Deus mandou o coronavírus, Deus mandou as pragas do Egito, Deus mandou todas as coisas, Deus governa, Deus é o Todo-Poderoso. Veja em Deuteronômio, capítulo 32, verso 39. Vejam agora que eu, sim, eu sou ele, e que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Então essa é a revelação de Deus. Nós devemos tomar muito cuidado para não ir nessa linha sentimentalista de Deus. Deus é todo poderoso. Ele é o soberano. Esse é o nosso Deus, Deus revelado. E aqui algumas considerações, né? Como resolver então esse embate? Então a gente ainda continua com a dificuldade. Então tá bom, Ronaldo, a gente entendeu aqui que Deus é soberano. Soberano significa que ele governa todas as coisas e ele, para o seu propósito, muitas vezes misterioso para nós, muita gente não entende e acaba diminuindo o poder de Deus para tentar conciliar a soberania de Deus com o sofrimento, com o problema do mal, e acaba tirando Deus do trono. Então, como que a gente resolve essa dificuldade aqui, né? Então, aqui, ó, um trecho que eu peguei de um artigo diz assim: nossa resposta sempre deve ser a mesma: reverência a Deus e compaixão pelas pessoas. Por que isso é importante? Porque
a gente não pode cair no fatalismo. Então, veja só, muitos podem entender da seguinte forma: então tá bom, Deus é soberano, então não tem que fazer, por que que eu vou orar, por que que eu vou me entristecer? A pessoa morreu porque Deus quis, porque Deus é soberano, e isso é uma visão fatalista, é uma visão errada também. Então, a nossa resposta é que reverência a Deus, ou seja, sem questionar Deus, como se Deus tivesse que prestar conta para a gente, mas tendo que compaixão pelas pessoas. Tem pessoas sofrendo, tem muita gente passando muitas lutas. Então não adianta você batendo, Deus é soberano, batendo e falar para a pessoa isso e ponto final, né? Então ele diz assim, né? Não é errado estar intrigado ou perturbado com essas situações, desde que tenhamos uma atitude de reverência e submissão a Deus. Lembrando o nosso lugar. Quem é o nosso lugar é de criatura, né? Na realidade, se não nos sensibilizarmos com as tragédias, isso indica a falta de compaixão para com os outros. No entanto, temos que ter o cuidado, olha só, esse é um ponto fundamental. Temos que ter cuidado nessa compaixão e tudo mais, de não removermos da nossa mente Deus do seu trono ou colocá-lo de lado, às vezes até trazendo a uma posição onde ele é julgado por nós. Então, olha só o cuidado que nós temos que ter. Nós devemos sim saber que Deus é soberano, ter compaixão das pessoas que sofrem, mas não podemos tentar resolver esse embate, essa dificuldade de não compreendermos os planos de Deus, tirando ele do trono, ou então querendo julgar a Deus, como se o nosso raciocínio fosse o perfeito, como se Deus fosse o cara que, Deus, seu plano está errado, deixa eu te explicar aqui, esse negócio de coronavírus não tá, que coisa esquisita é essa, Deus, né? Então, é o que as pessoas, né, tentam, com a sua teologia, tentam responder, né? Que foge aí das escrituras, né? E aí, irmãos, aqui pensando num exemplo de como viver essa doutrina. Então, o que acontece? Então, ok, entendemos que Deus é soberano, entendemos que Deus tem os seus propósitos, que não entendemos, sabemos que muita gente tira Deus do trono para não colocá-lo como alguém que é criador do mal, que existe o mal e tudo mais, e que nós temos que ter esse cuidado de se atentar às escrituras. Mas na prática, como que essa doutrina pode ser aplicada à nossa vida? Porque não basta simplesmente eu ter esse conhecimento teórico. Então aqui nós vemos no Diário do Simonton, o reverendo Simonton, ele foi o missionário dos Estados Unidos, trazido dos Estados Unidos para o Brasil, e ele que foi o fundador da Igreja Presbiteriana no Brasil. E ele deixou um diário, que tem até isso publicado, e nesse diário tem um trecho muito importante que tem muito a ver com relação à soberania de Deus em meio à tristeza. Então vamos dar uma lidinha aqui. 28 de junho de 1864, o exemplo de Simonton, né? Tristeza pela morte da esposa. Deus tenha piedade de mim agora, pois águas profundas rolaram sobre mim. Ellen está estendida em seu caixão na salinha de entrada. Deus a levou tão de repente que eu ando como quem sonha, né? Notem, Deus a levou, né? Então, a morte da esposa. E aqui, né? Em 1º de julho, ele diz: tristeza, submissão, esperança, como está tudo mudado à minha volta e dentro de mim. O Senhor me trouxe aflições, mas preciso aquietar-me. A menos que me curve submissivamente sob este golpe, temo tornar-me duro. Alegra-me saber que a morte encontrou minha querida esposa preparada. Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Essa passagem da Escritura é muito preciosa para mim, agora mais do que nunca. Notem, né? Deus dos vivos. E em 5 de julho, ele continua escrevendo sobre a fonte da aflição. Passou-se uma semana de solidão. Vivo com as lembranças da minha esposa que me foi tomada e no cuidado do querido bebê que ela deixou. Que aquele que me afligiu possa ajudar-me a suportar o fardo agora colocado sobre mim. Muitas vezes, ao refletir sobre os textos bíblicos que falam sobre o sofrimento, eu ficava a imaginar por que havia sido poupado, mas agora o sofrimento chegou, exatamente quando meu cálice de felicidade terrena estava cheio, a fonte da maior parte das minhas alegrias mais puras me foi tirada. Sinto um vazio que nada pode preencher, a não ser o próprio Deus. Notem, aquele que me afligiu, mas ele se submete a esse Deus. Então, essa é uma história muito bonita. O Simonton, a esposa dele morre durante o parto, e ele declara, né, a sua tristeza
mas ao mesmo tempo ele pedindo que para Deus, o Deus que afligiu, o Deus que é soberano, que colocou essa situação de acordo com o seu santo propósito, mas um propósito de tristeza, né, naquele momentânea, ele pede em oração para que Deus, que deu esse sofrimento, né, que possa ajudá-lo a suportar esse fardo. Então isso é um exemplo para nós, como a gente precisa lidar com a soberania de Deus em meio ao sofrimento, né? E aqui a nossa conclusão, para dar um tempinho para os irmãos comentarem algo também, né? Deus governa todas as coisas. Não devemos duvidar que Deus controla todas as coisas, que a sua soberana vontade se expressa em sua providência. Mesmo as coisas que não entendemos têm um propósito e objetivo nosso bem, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, a conclusão dessa doutrina, irmãos, bíblica, é que a soberania de Deus, ela é para o nosso bem. Tudo coopera para o nosso bem. Mesmo no presente momento de aflição e de tristeza, como foi na vida de Noemi, como foi na vida de Simonton, mas Deus, nos seus santos propósitos, ele faz tudo da sua vontade, mas sua vontade é sempre santa e perfeita. E nós devemos nos submeter ao que a palavra de Deus nos revela sobre os atributos de Deus. E a Bíblia diz: Deus é soberano, Deus governa sobre céus e terra. E aqui, né, se os irmãos tiverem interesse, tem uma aula da Escola Dominical do Presbítero Solano, A Providência de Deus, da qual eu tirei alguns exemplos aqui, né? O próprio capítulo 4 do livro Soberano sobre Tudo, o livro do John Piper, e alguns livros que eu recomendo, né? Deus é Soberano, de Arthur Pink, e O Sofrimento e a Soberania de Deus, de John Piper. Né? Então, irmãos, da minha parte aqui, eu finalizo. Gostaria de saber se alguns irmãos querem comentar. Seria interessante se temos ainda 6 minutos, se os irmãos quiserem comentar a respeito do que nós estudamos hoje.